Fala aí, pessoal, Christian aqui da T-Info mais uma vez. E aí, tudo certo aí? Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto, poderia ser dois assuntos, poderia considerar dois assuntos, tá? Eu tô com esse notebook Samsung aqui, que ele não ligava porque molhou. O cliente é novo, a máquina nova, máquina bem novinha. O cliente comprou, utilizou muito pouco e derramou água, tá? E aí a máquina parou de ligar. Aí ele enviou alguma assistência aí, não lembro direito o que foi, eu sei que não consertaram, não entendi direito, tá? Mas a placa chegou toda suja para nós aqui, provavelmente limparam com algum produto, alguma coisa, não sei o que utilizaram ali, que ficou bem suja a placa, tá? Ou como diria o Patrick aí, um amigo e um bom técnico aí de Santa Catarina, a placa veio toda cagada, como ele disse. Bom, o que acontece? A gente, antes de tudo, tá? A gente lavou, tá? Essa placa no ultrassom, e aí deixamos na estufa, né? Óbvio, para secar, tirar toda a umidade da placa. E claro que não resolveu, né? Não funcionou. Mas aí nós utilizamos algumas ferramentas aqui, câmera térmica e tudo mais, encontramos alguns componentes aquecendo. E a placa ligou no primeiro momento sem um CI de rede, mas voltou a dar o defeito e aí foi, depois de muita análise, a gente conseguiu fazer ela funcionar, tá? Então agora a gente está com a máquina em testes. Eu acabei de... Ela tá aqui, tá aberta ainda. Vou levantar aqui para vocês verem. Ó, tá funcionando. Mas eu acabei de... Nem fechei ela ainda, tá? Então ela vai ficar em testes aqui até quarta-feira. A gente deixa sempre de 2 a 3 dias em testes. Como ele molhou, eu prefiro deixar 3 dias em testes para ter certeza que vai ficar tudo certo. Bom, mas o que eu queria falar dentro disso é o que acontece, tá? É sobre o famoso direito de reparar que está se falando aí na internet em alguns grupos, tá? A gente tem uma campanha aí pra gente ganhar o direito de reparar, né? Reparar as placas e, enfim, cliente ter acesso a teclado para trocar, coisa do tipo assim, para que os fabricantes tenham. O que é a minha opinião sobre isso, tá? Eu vou expor isso. A minha opinião sobre isso é que esse seria o mundo perfeito, né? Mas nós não vivemos num mundo perfeito e nem vamos viver nesse mundo um mundo perfeito, tá? Isso não vai acontecer, na minha opinião, tá? Mesmo que se faça assinatura, baixo assinado, como tem feito aí, na minha opinião, tá? Tomara que eu esteja errado, mas acredito que não esteja, tá? Eu acho que isso não vai acontecer aqui no Brasil e em nenhum lugar do mundo, tá? Por quê, Christian? Simples, tá? Porque assim, vamos lá, alguns pontos, tá? O direito de reparar, ele reclama o nosso direito de termos acesso aos esquemas elétricos, board viewing, peças, né, direto do fabricante, tá? O que é, para quem não conhece, né, o que é esquema elétrico e board viewing? O esquema elétrico é a planta, tá? Seria a planta baixa do notebook. Ou seja, todo o... Tá silencioso aqui, não está. Tá, deixa eu botar aqui no silencioso o telefone da loja. Não? Bom, deixa assim. Onde tem todos os sinais da placa, tá? Então, assim, aqui é um exemplo, tá? Eu peguei aqui um esquema elétrico do notebook, um Acer, tá? Então aqui tem toda o power sequence, tá? A sequência de start da placa, as tensões iniciais que precisam estar presentes na placa, até todos os sleep states, né? Os estados de sono serem acionados e a placa ligada, vídeo, né? Da imagem e tudo mais, tá? Então aqui tem todo o esquema elétrico, certo? Tá? E o board viewing na verdade é como se fosse um raio-x da placa-mãe, tá? Então aqui eu peguei de um MacBook, tá? Esse aqui é de um Note e esse aqui é de um Mac, um Era 1466. Então a gente tem aqui, ó, toda a pinagem do processador, tá? Todos os conjuntos de resistores, capacitores, né? Os dois lados da placa, tá? Isso aqui é uma maravilha, tá? Isso aqui é o que nos ajuda a consertar uma placa, né? Tanto de um Note, quanto de um Mac, quanto de um iMac,
Mac Mini não tem, não é que não tem, não vaza, não sai, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Por que eu tô trazendo esse assunto aqui com esse Samsung? Porque assim, Samsung, eles não tá vazando, tá? Não é que não exista, tem que existir, né? O engenheiro que criou a placa, ele tem o esquema elétrico óbvio da placa-mãe e o board vinho dela. Mas não tem, não vaza, tá? Não sei por que não vaza. Esses esquemas são todos confidenciais, tá? Isso não tem para vender ou tudo mais. Só que vaza e cai na internet e aí a gente acha em fóruns, em grupos de Telegram, de WhatsApp, tudo mais, tá? Então, assim, da Samsung não tem, esses mais novos não tem em lugar nenhum, a gente não encontra. Encontra de Samsung até um certo ponto, mas não encontra mais, tá? Além de não encontrar os esquemas de Samsung, as placas da Samsung não tem serigrafia na placa, então dificulta muito o conserto, tá? Então, assim, bom, vamos lá. Cris, por que tu acha que não vai sair, né? A pessoa não vai se ganhar esse direito de reparar. Pessoal, é muito simples, tá? Quem criou, né? Quem criou a placa, o engenheiro que desenvolveu a placa-mãe e criou esse esquema elétrico, né? Desenhou o esquema elétrico e o board viewing. Esse cara é um engenheiro, se formou, estudou muito para isso, trabalha numa empresa que paga um salário altíssimo para que seja desenvolvido, né? Essa placa. Por que eles vão dar isso de graça? Tá? Nenhuma fabricante, Samsung, Dell, Acer, Apple, ninguém quer, tá? Ninguém quer que a gente conserte as placas, óbvio, tá? Não é pra gente consertar mesmo. A gente conserta porque a gente gosta de fazer o que faz e a consequência disso é o dinheiro, tá? Mas a gente vai atrás, investe em ferramenta, em conhecimento, estuda bastante, consegue consertar. Então, assim, não esperem que a gente vai ganhar direito de reparar, porque eles não vão dar de graça isso. E estão certos, tá? Não estão errados. A gente não pode ser hipócrita em achar que a gente merece e tem esse direito, porque assim, eles vão estar dando para nós algo que eles estudaram e pagam caríssimo para ser desenvolvido. Da mesma forma, nós técnicos não entregamos o nosso conhecimento de graça, gratuito. A gente não faz isso, tá? Então a gente podem usuários aí de internet reclamar o direito de aprender a fazer de graça, tá? De não ter mais curso, né? Então, assim, o conhecimento não tem. Quando vocês veem aí vídeos na internet de gente reparando, ou se dá alguns macetezinhos de troca de jack, que foi trocado um componente, foi cobrado tanto para ser feito o reparo. Isso é para vender o curso, tá? Ou assim, um reparo ao vivo, tá? Um conserto ao vivo. O conserto ao vivo, geralmente é um conserto assim, um reparo simples, tá? Que aí se faz assim de forma com alguns cortes, não se ensina, tá? Se mostra assim muito básico. Às vezes para quem tem conhecimento, isso é já o bastante para conseguir pegar. Mas para quem quer aprender assim do zero, não é dessa forma, tá? Tem que estudar muito, não adianta. O único que até hoje eu vi fazer um reparo assim ao vivo mesmo, sem cortar nada, do zero assim ao início, foi o Christian da InfoSquad, tá? Não sei se está fazendo ainda, mas esse sim ensinou muitas vezes e eu acho que até hoje deve ensinar alguma coisa. Mas também não se aprende assim, tá? Mas enfim, se ajuda muito, tá? Isso ensina, mas quem quer realmente aprender, não adianta, só baixando a cabeça e estudando. Bom, mas voltando ao direito de reparar, é por essa razão que eu acho que a gente não vai ganhar esse direito, tá? Há um custo, há uma estrutura de uma empresa toda para se desenvolver um equipamento desse. Esse custo é caro, então não tem porque eles dar isso de graça mesmo, tá? Eles querem que a gente não conserte e que a pessoa tenha que comprar um novo. É assim. Por isso que a Apple não tem assistência autorizada que faz reparo. Não tem. O negócio deles é vender novo, tá? E a gente não pode tirar a razão deles, se a gente estivesse no lugar deles, faria a mesma coisa. Por isso que eu acho que não vai ter esse direito de reparar, não vai ser alcançado, tá? Da mesma forma, o reclamar o direito deles disponibilizarem peças para o usuário comum trocar, como um teclado, uma tela. Não vai fazer, né? Isso é direito deles, eles têm, tá? Então se compra na internet essas peças e quem quiser trocar, tenta. Só que fazendo isso,
o usuário comum, muitas vezes, como acontece muito aqui na loja, o pessoal tenta trocar em casa, às vezes é só trocar um SSD, um HD, que é tirar o HD e colocar um SSD, e estraga a placa-mãe, tá? Então imagina trocar uma tela, trocar um teclado que tem que tirar a placa-mãe, tirar tudo, tá? Então isso vai levar o usuário final a danificar o equipamento e vai acabar chegando em nós igual. Então assim, comentem aí, tá? Coloquem o que vocês pensam, o que vocês acham aí sobre isso, sobre esse assunto, tá? Não é que eu não apoio o direito de reparo, né? O direito de reparar. Eu apoio e gostaria muito que isso funcionasse, mas sendo realista, eu acho que isso não vai acontecer, tá? E entendo completamente as fabricantes, tá? É isso. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Sobre essa máquina, como eu disse agora, ela vai para testes. O próximo vídeo aí eu quero falar exatamente por essa razão do Samsung não liberar esquema elétrico e não ter mais serigrafia na placa. E então assim, algumas dicas sobre comprar notebook, tá? O que é interessante ou não comprar. E aí a gente vai estender isso depois para notebook gamers e para MacBook, tá? Algumas dicas sobre isso. Mas inicialmente é isso. Perguntas, dúvidas, podem comentar aí. Curtam aí o vídeo. E eu acho que é um assunto que dá para ser discutido, sim. E é isso. Deixa o like, quem não conhece aí, se inscreve no canal. Quem não conhece ainda o Instagram da loja, pode visitar lá, conhecer, tá? É o ti.info. E é isso aí, gente, tá? Qualquer coisa, perguntas, como eu disse, podem colocar aí e na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Sobre como eu disse, o ensinar de graça, né? A gente tem aí alguns, eu, por exemplo, tá? Eu tenho alguns técnicos no Brasil afora aí que eu troco informação. São bem poucos, tá? Infelizmente existe a panelinha, tá? Não tem, senão vai prostituir. Qualquer um vai fazer, qualquer um vai ter acesso a coisas que a gente leva muito tempo para conseguir. Então tem, né, alguns restritos. Então assim, se chega num nível de conhecimento e dentro desse nível de conhecimento a gente tem um grupo de técnicos que trocam informação. São bem poucos, tá? Hoje aqui no Rio Grande do Sul, eu sou aqui de Gravataí, metropolitana de Porto Alegre, por isso o chimarrão, tá? E então tem alguns bem poucos aqui no Rio Grande do Sul. Tenho Santa Catarina, tenho aí Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, então tem espalhado aí no país alguns bons técnicos que a gente troca informação, mas não é com todos, tá? E por que isso, Christian? Gente, pensem, o que a gente investe em ferramenta e conhecimento é muito tempo estudando e muita grana que a gente investe para conseguir chegar onde chegou. E ainda vai precisar investir mais e vai precisar investir em muito mais horas de estudo, porque é uma área que nunca para de se desenvolver e de mudar, né? A gente falei agora sobre o boot guard há pouco tempo, que o Christian comentou e descobri aqui uma solução. Isso nunca para, fica se mutando e fica dificultando cada vez mais para nós. Tá? Mas é isso. Comentem aí e qualquer coisa, perguntem. Valeu, tamo junto!